queridos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Felizmente. Nós estamos desde 2020 nesta jornada de transformação. Aqui nós acreditamos que é possível ser feliz. Nós acreditamos que é possível ter saúde, saúde mental, emocional, física, relacional e espiritual, a saúde que constitui os 5 pilares da felicidade. E aqui estamos para compartilhar com vocês orientações, reflexões, um bate-papo super legal sobre como caminhar por esse lugar de felicidade, de bem-estar, de plenitude, de paz e que isso se estenda para a gente e para quem está no nosso entorno. Sejam bem-vindas, meninas, a mais um podcast do Felizmente. Doutora Mônica. Oi, obrigada. Eu sempre me encanto, né, quando eu estou nessa mesa ou em qualquer ambiente onde a gente possa falar sobre saúde mental, principalmente agora que a gente está vivendo o Setembro Amarelo, né, e que a gente percebe que essa campanha do Setembro Amarelo, ela está cada vez mais difundida, porque a gente também vê com isso que as pessoas estão começando a ficarem alertas para o cuidado, né? Não só o cuidado relacionado ao corpo, que também é importante, mas o cuidado relacionado à mente, aos sentimentos, aos pensamentos, às falas, às atitudes, os relacionamentos. Thaís, estar com você é sempre um privilégio gigantesco, né? Você arrasa. Né? E hoje a gente está com uma convidada especial, que é a Luciana Mendonça. Luciana, ela é psicóloga, pós-graduada em saúde mental e neurobiologia dos transtornos. Atua com terapia do esquema e terapia cognitivo-comportamental. Seja bem-vinda, Luciana. E eu sou Mônica Costa, neuropsicóloga, atuo com psicoterapia e também com desenvolvimento de pessoas nas organizações de trabalho. E eu sou Thaís Rodrigues, sou psicóloga clínica, atuo hoje exclusivamente na clínica, com atendimentos a adultos, adolescentes, casais, né? E adoro estar aqui nesse espaço, porque a gente sabe que no consultório a gente consegue ali tocar poucas vidas. Isso. Nas palestras que a gente costuma estar nos ambientes, a gente já aumenta um pouco mais esse número. E aqui nas redes, assim, a possibilidade é infinita. Então, convidamos vocês a se inscrever no YouTube do Felizmente, se inscrever também, curtir, seguir, compartilhar o Instagram do Felizmente. Lá a gente posta cortes, pedacinhos dos nossos podcasts, um pouquinho da nossa vida, né, doutora? Nossa rotina, nossos pensamentos, nossas reflexões. Então, chega com a gente nesses 2 espaços que tem tudo para te enriquecer. Verdade. Hoje nós vamos falar, tendo, né, as palavras e a contribuição generosa de Luciana sobre mudança, né? A felicidade como antídoto para o sofrimento da mudança. Mas por que mudar é um sofrimento? Né? Por que necessariamente mudar é um sofrimento? Então, Luciana, agora é com você. Né? Você pode falar, né? Você mesma se apresentar, complementar a apresentação e, né, dar boas-vindas ao nosso público maravilhoso, que eles são muito queridos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui com vocês, né? Para um tema tão maravilhoso, né? Tão rico, né? Para a gente. Mudar começa conosco, né? Enquanto profissionais. E a felicidade precisa de mudanças, né? Então, é um tema que é necessário a gente refletir e também acredito que vai engrandecer tanto a quem nos ouve como a gente que está aqui nessa reflexão, né? Perfeito. E eu queria começar quando vocês me fizeram o convite, né? E eu estava lendo um capítulo do livro, né? O Mito do Normal, de Gabor Maté, e justamente estava nessa página aqui. Desfazer crenças limitantes. A mudança começa por aí, né? Sim. Desfazer as crenças que nos limitam. Em algum momento, aquelas crenças contribuíram, né? Eram crenças que nos ajudavam a fazer parte daquele ambiente, né? E que em algum momento deixa de nos ajudar para começar a nos prejudicar. Por isso que ela fica limitante.
porque vira um padrão, mas a gente precisa de crianças que sejam flexíveis às necessidades, né? As E aí- necessidades mudam, né? E aí a gente precisa mudar também. Mudar, né? Para adaptar. E aí ele vem aqui, a cura não tem como ocorrer se não aceitarmos nosso valor. Já aí vem uma primeira mudança. Uhum. Aceitar o nosso valor. O que é que isso significa, na sua opinião? Segundo a terapia do esquema, né, a nossa primeira necessidade é de vínculo e de conexão. Sim. Precisamos ser aceitos. A partir daí, a gente constrói a nossa autoimagem. Né? E nem sempre todos têm essa experiência de uma aceitação incondicional. Em muitas, o que mais ocorre na nossa sociedade é justamente não uma aceitação, mas uma adaptação, uma cobrança para que a gente atenda padrões sociais e culturais. E aí, nessa tentativa de agradar, né, que temos naturalmente, por também ter a necessidade de pertencer, muitas vezes a gente vai se perdendo da nossa essência. É uma briga, eu digo que é um cabo de guerra. Eu digo através das reflexões de Gabor Maté. Eu acho que esse foi o meu livro do ano, O Mito do Normal. Ele é maravilhoso. É um cabo de guerra entre a autenticidade e o apego seguro, né? Porque nós temos a necessidade de vínculo, Sim. né? Para sobreviver, precisamos pertencer e termos um vínculo. Mas essa necessidade de vínculo, com o ganho da autonomia, a gente vai continuar tendo necessidade, quando a gente vai desenvolvendo a autonomia, mas vai modificando a qualidade, porque também agora a gente não é aquele bebê totalmente dependente. A gente vai desenvolvendo recursos internos também de nos atender. Só que às vezes a gente não observa que a gente tem essa capacidade de se atender. E essa necessidade em excesso de vínculo faz com que a gente comece a agradar o padrão do outro, né? Para continuar pertencendo de uma forma que a gente não reflete, que a gente tem já essa capacidade. Que às vezes o próprio vínculo, ele não nos torna seguros, né? A importância do vínculo, nós somos constituídos através do olhar do outro. E esse olhar do outro, esse amor, essa conexão, esse amparo, faz com que eu me sinta seguro. E é essa segurança que vai fazendo com que eu tenha capacidade de tomada de decisão, de posicionamento, a própria capacidade de mudar, né? A gente associa a mudança, muitas vezes, a algo ruim. Nossas crenças limitantes colocam mudança na categoria de isso vai dar errado, né? Mas que, na verdade, a mudança muitas vezes é diferente. É um território novo que a gente não conhece, portanto, dá um medinho, mas às vezes é um lugar maravilhoso de se estar, o novo. Mas o que você falou, Luciana, sobre nós nós crescemos, né, num ambiente onde a gente precisava da conexão, né, do acolhimento, do apego seguro. Muitas vezes esse apego não foi seguro. Essa sua fala foi bem interpretativa. E você precisou se adaptar a um apego inseguro Para sobreviver. para sobreviver. E aí criou estruturas neurais e estruturas psicológicas que muitas vezes você cresce achando que você não vai poder mudar. Aí onde vem o sofrimento, não é isso, Luciana? E eu achei tão interessante a colocação, né, de Thaís, do olhar, né? Sim. Porque quando a gente nasce, a gente depende totalmente. E quando a gente vai se nutrir através da amamentação, a gente está ali recebendo o aleitamento, está nutrindo nosso corpo, mas a gente busca o olhar. Verdade. Sim. A gente busca o olhar, o bebezinho ele busca o olhar. Nesse olhar há uma nutrição de afeto, de cuidado, de carinho. Atualmente a gente tem um celular, então muitas vezes há um desvio de olhar.
está amamentando, Uhum. mas não está olhando. Desconectada, né? E aí esse bebê ele está sendo nutrido fisicamente, mas emocionalmente começa a haver uma carência. Uhum. Que aí, como você falou, dos estilos de apego vão se desenvolvendo. Porque para eu ter um apego seguro, eu tenho que encontrar o olhar de disponibilidade, o olhar de proximidade, de conexão com esse cuidador, né? E o olhar, ele também traz, além do benefício da nossa construção emocional, como também pode ser o contrário. Aquele olhar que muita gente culturalmente assim até enaltece, meu pai, minha mãe, bastava um olhar, mas aquele olhar era de rejeição, de Apequenava, né? punição. Aquele olhar era violência. E a gente Sim. enaltece tanto, porque às vezes era porque a criança estava sendo criança, e quanto criança no local de adulto, às vezes incomodava. E o olhar era de censura, e ela sentia como ela inadequada, né? Então, esse olhar que a gente vai recebendo durante a vida vai fazendo a nossa autoimagem, Isso. né? E isso vai repercutir depois nas outras relações. Então, eu chego no ambiente escolar agora, como maiorzinho, eu temo o olhar de reprovação. E eu começo a me inibir emocionalmente. Isso vai impactando, né, nas relações. Então, às vezes, a gente chega lá na adolescência, a gente também com a dificuldade de pertencer, que é uma idade também bem, né, sensível. Sim. Eu preciso de um olhar do grupo, de admiração, de aceitação. Mas quando o grupo, por algum motivo, me rejeita, quem eu sou, isso também me causa desconforto e sofrimento, porque Sim. me desconecta. Eu começo a olhar para mim como as pessoas falam assim, com uma autoestima baixa. Então, o mudar é ter acesso a um olhar agora, um olhar um olhar honesto de respeito, porque eu não preciso concordar com o outro, eu preciso respeitar o outro no seu modo de ser, eu não tenho que mudar ninguém. Eu preciso aceitar essa pessoa, é esse olhar que a pessoa tem que ter para si. E tem que encontrar em algum lugar um olhar de ser aceito incondicionalmente. É interessante quando a gente fala nesse tema mudança, muitas vezes, assim, mudança, né? O que a gente precisa mudar, mudança pessoal, muitas vezes o outro diz assim, você precisa mudar. Você precisa mudar isso, né? Eu acho que meu filho tem que mudar isso, eu acho que aquele outro tem que mudar isso. A gente está apontando a necessidade da mudança do outro, mas a gente não está se conectando com a nossa necessidade de mudar, né? E por que isso acontece? E o mudar justamente começa a aceitar o Mas por outro. que as pessoas que são vistas, digamos assim, porque todo mundo precisa mudar. Mas, por exemplo, a gente estava falando do apego inseguro. Aí você vai criando uma autoestima baixa. E aí você começa a se sentir mal. Né? Gera sofrimento. Sim. E aí você fica desconfortável, angustiada, sem motivação. Aí essa falta de motivação e essa angústia deveria gerar um movimento de mudança. E por que não gera? O que é que impede? Por exemplo, você falou agora, as pessoas estão vendo, mas você não se enxerga. Você não consegue enxergar. Por quê, na sua opinião? E aí tem dois viés. Se as pessoas estão vendo esse sofrimento e querem te ajudar, ou se as pessoas estão querendo mudar o teu jeito de ser. É a mudança para que você se torne aquilo que eu quero. E não a mudança para que você se torne sua melhor versão. Né? Aceitando quem você é. Permitindo que você seja quem você é, né? Porque o que a gente pode mudar é comportamento desadaptativo. Um comportamento onde eu possa prejudicar o outro e me prejudicar. Eu não posso mudar quem eu sou. Isso. Eu posso mudar meu comportamento para um comportamento mais social, mais adaptativo, mais funcional, né? Mas quem eu sou, eu preciso me encontrar no mundo e ser aceito. Porque não existe ninguém
igual a ninguém, mas a gente vive numa sociedade que é da exclusão E do enquadramento. e do né? enquadramento, né? Verdade. E na clínica mesmo, eu inicio sempre através do IG5, né? Que é do temperamento. E as pessoas se surpreendem o quanto o teste, ele vai trazendo dela algo que ela fala, nossa, eu sou assim, mas nem tinha coragem de dizer, de expressar. Como me descreveu tão bem. E ali no Big Five também está falando do temperamento inato, que é aquilo que é seu, né, da sua tendência natural, e é bom. E a pessoa se surpreende, nossa, eu até escutei recentemente, eu vou imprimir isso aqui para ler todos os dias. Sim, sim. E aí Gostou da versão que viu de si. Sim, porque a gente está numa sociedade que só vê defeito, só tem Que, crítica. na verdade, busca a perfeição. Aí, quando se conecta com a realidade, que o real não é o ideal, e aí vem a questão das críticas, né? Da exigência, da cobrança, porque, na verdade, eu estou querendo a perfeição que não existe, né? A perfeição midiática, a perfeição instagramável, que ali é uma parte da moeda, ali é uma parte de quem nós somos, mas ali não é nossa integralidade, né? Não está todo o nosso ser ali. Você falou uma coisa bem interessante. A mídia, ela faz uma vitrine de alguém que alguém quer ver, Sim. de um personagem. Não é a pessoa real ali, né? Ou quando é de uma forma que não é genuína. Então, as pessoas começam a falar, eu admiro e tem que ser assim, naquela vitrine. Não, nós temos espaço. E o que conecta é justamente a autenticidade. Verdade. É poder sermos. Então, mudar para viver significa justamente essa mudança comigo mesmo, minha reconexão. Né? O encontro com a minha versão. Que talvez eu tenha, ao longo da vida, me afastado para agradar. Sim. Eu estou agradando para pertencer, para ser aceito, e eu vou me desconectando, né? E o mudar é justamente esse retorno. Eu falo até assim, é bem interessante que quando a gente fala, vou comprar uma casa e vou mobiliar uma casa. A gente não se sente culpado que a gente está mobiliando a nossa casa do nosso jeito. A gente não necessariamente pega nenhum tipo do modelo dos pais, por exemplo. Você não compra o mesmo sofá, mesma geladeira. Não, você compra sem culpa, né? Algumas pessoas. Mas você geralmente não faz igual. Vou pegar lá, vou copiar exatamente. Você faz o seu desejo, né? Né? Porque o seu espaço é diferente, sua necessidade é diferente, você entende disso. Sim. Às vezes, seu recurso é diferente, então você consegue compreender isso. Mas sobre crenças, a gente vai trazendo e não vai questionando, a gente acha que se encaixa nessa nova realidade. Né? Até porque a gente vai crescendo ali naquela infância, dia após dia, e vai crescendo na segunda infância, dia após dia. Aquilo ali vira uma verdade absoluta. Exatamente. Que é a característica da crença, né? A crença é Total. aquela verdade absoluta que quando alguém diz, não é assim não. Eu gosto da referência de Ana Rison, que ela diz que quando a gente apresenta uma nova forma de pensar, é como se a gente estivesse mostrando uma banana azul para um paciente, né? Como assim? Existe banana azul? Eu sempre conheci uma banana amarelinha, né? Então, eu estou ali tão formado aquele pensamento, aquela ideia sobre aquela coisa, que quando alguém vem e diz, não precisa ser assim, olha, não é bem isso, vamos tentar pensar de outra forma, é um universo muito desconhecido, né? Porque, na verdade, a ideia, ela é a base, né? Ela é, vamos dizer, uma ideia é um conceito, digamos, solto. Mas quando você vai consolidando, isso se dá num período da vida em que as estruturas são muito fortes, que é a infância. Aquilo ali vira uma crença que muitas vezes você, por exemplo, os preconceitos, né, que são fatores que nós
questionamos muito e precisamos questionar. Eles são baseados nas nossas falsas crenças. É isso? E a maioria até os 7 anos ali, a gente vive conforme alguns estudos, como no efeito hipnótico, ou seja, a gente não tem filtro. O que foi dito para a gente como verdade, ele vai sendo assimilado. Não tem Sim. aquele filtro ainda, porque a gente não tem a capacidade de desenvolvimento físico, né? Para filtrar, para analisar, para interpretar. E aquilo ali, quando você vai chegando o seu cérebro já está formado, falta 24, 25 anos, você tem mais repertório, mas qual a dificuldade de romper e de mudar? Porque parece que eu estou rompendo com a figura de afeto e de apego. Não, é só a crença. Não são as pessoas. Seu afeto vai continuar, o vínculo vai continuar. Mas parece que se eu mudo isso, eu estou rompendo com essas pessoas. Muitas vezes, até algumas vezes, as pessoas começam a enxergar diferente e dizem, mas eu não quero ter conflito. Porque eu dizia, às vezes não vai romper, mas muitas vezes vai conflituar. E isso não significa dizer que é ruim, né? Não é, mas vai exatamente. conflituar, Ambos né? podem crescer nesse isso. lugar também do conflito. O conflito, o atrito, né? Isso. Atritar, dizendo eu gosto de azul, outro dizendo eu gosto de vermelho. Né? Mas tudo bem você gostar de azul, tudo bem eu gostar de vermelho. Né? Assim, as questões das nossas orientações, inclinações. Só que o que você fala tem muita propriedade nesse sentido. E o que você fala também, Thaís, que você já criou, a crença está estruturada. Então, é muito bacana a gente abordar a mudança a partir dessa base. Essa é a base. E quando a gente fala de crença, de criar essa crença sobre a gente mesmo, sobre o mundo, a partir da nossa infância, muitas vezes a gente pensa em palavras, né? Isso. O que é que o pai disse, o que é que a mãe falou, o que é que aquele professor disse, e aquilo ali vai ficando na formação das crenças. Isso acontece também. Mas eu gosto muito de uma cena do filme de Elton John, Sim. que é perfeito, é Rocketman, onde ele tá em cima ali do primeiro andar esperando o pai chegar, uma criancinha pequena, super empolgada na hora que, né, esperando o pai. Quando o pai chega, a mãe diz assim, você não vai subir para vê-lo? Vejo ele amanhã. Tem jantar? Ou esse menino comeu tudo? O que é que aquela criança entendeu dessa chegada do pai em casa? Porque o pai não precisa dizer, eu não gosto de você. Eu não considero você. Eu não me importo com você. Muitas vezes não é isso que a gente vai ouvir da nossa infância, mas a gente vai captar nesse sentimento, interpretar nessa subjetividade, Sim. esse desamparo, esse desafeto, essa desimportância, né? Que vai sendo a base de construir a nossa identidade e o nosso amor próprio, né? Isso. Exatamente, né? Como nos afeta, né? O que não é dito com palavras. Sim. O que é dito Perfeito. através dos gestos, né? O quanto isso fala muito mais, porque assim, é até confuso quando alguém diz que gosta de você, mas as atitudes falam o contrário, né? E aí é justamente na cabecinha da criança aquela pessoa que cuida de mim ao mesmo tempo me rejeita, e aí vem esse apego, né, desorganizado, né, que você não sabe mais em quem confiar, porque o apego seguro você tem que ter a confiança em si próprio e no outro que você se relaciona. Mas quando alguém que eu espero o cuidado, em algum momento ela me maltrata ou é indiferente ou me exclui, né, eu fico confusa. E quando eu tenho um apego seguro, eu vou me constituindo forte, me constituindo seguro, né? Eu sei que eu sou amado, eu sei que eu posso errar e eu vou ser corrigido, mas eu não vou ser rejeitado. E aí eu vou crescendo com força, eu vou crescendo com coragem, eu vou crescendo com disponibilidade de viver várias experiências. Mas quando eu vou crescendo nesse ambiente inseguro, nesse apego inseguro, nesse ambiente desorganizado, nesse ambiente de rejeição, e aí eu entro
no mundo, né? Quando eu viro ali um adolescente, um jovem adulto, eu entro no mundo. Como é que eu entro nesse mundo? Não é? A gente vai levar para nossas relações aquelas primeiras experiências, né? Até que haja uma ruptura, uma análise, uma interpretação e uma, vamos dizer, ressignificação, Mudança. que é a Mudança. mudança. Eu vou É levar verdade. para minha escola, vou levar para o meu trabalho, vou levar para minhas relações amorosas, né? E vou chegar todo bagunçado, bagunçando também o meu entorno, Verdade. né? Alexandre Lowe falava de estado de graça. Eu gosto muito de pensar numa criança pequena quando ela tem um ambiente seguro e como ela é a leveza da criança, que os pais, né, nós chamamos de eperalta, criança levada. Então a criança cheia de graça, é aquela criança do movimento. Aí você vai percebendo, nós que trabalhamos com clínica, que o adulto, né, que ele não foi forjado num ambiente seguro, ele perde essa graça. Aí você percebe isso na postura do corpo, né, no olhar, até na pele, no vigor da pele. E quando ele vai ousar fazer alguma mudança, ele tem muito medo, porque ele perdeu justamente essa capacidade que a criança tem, que é o estado de graça, citado por Alexandre Lowe, que faz a criança arriscar, né? Ele vai. Eu gosto muito do exemplo de Vanessa, quando ela fala num Vanessa Eletério, né? Quando ela fala num vídeo do Instagram, eu acho que foi num vídeo que ela foi deixar a filha na escola e a filha, ela mora num país estrangeiro e a filha não se sentiu segura. Aí elas, mamãe, acho que eu não vou ficar. Era um dia de passeio externo, né? Na Europa eles gostam muito disso, né? Levar as crianças para museu, não sei Aula o quê. de campo. Aí ela, acho que eu não vou ficar. Aí a mãe disse, você é quem sabe, porque ela percebeu que as menininhas que estavam lá, as outras crianças, não acolheram ela. Aí a mãe dela foi pegar, é mais ou menos assim a história. Aí ela disse assim, mas eu vou aqui, né? Aí, mas você fica aí, me aguardando, aí eu vou ver. Qualquer coisa eu fico. A menininha falou, a menininha. Aí a mãe disse assim para ela, a Vanessa, né? Filha, pode ir, né? Vá tranquila que eu estou aqui lhe esperando. Aí a menininha entrou e quando a menininha voltou, porque criança também tem isso, Vai conferir. e já voltou com outra criança. É Já igual se você- conectou. É igual você tá na praia, às vezes no verão, a gente tá na praia, os adultos, né, estão numa mesa, num restaurante, e a criança tá ali na beira-mar tomando banho de mar. Quando você vê, ela fez amizade com uma criança que você não sabe nem quem é, nem de onde veio, nem de quem são os pais. E daí eles viram melhores amigos, naquele momento. Depois, tchau, tchau, e nunca mais vão se ver. Aí a menininha falou, né, voltando para Vanessa, mãe, eu resolvi ficar. Aí Vanessa falou, foi nesse momento que eu vi, na prática, a terapia dos esquemas. Porque se eu tivesse, tipo, não, você tem que ficar. E geralmente os pais fazem isso, né? Não, você vai ficar. Olha, se você não ficar, quando você chegar em casa, vai ficar de castigo. Isso é um comportamento até, digamos assim, normatizado. Mas essa criança, a filha da Vanessa, ela ficou com medo por algum motivo, não se sentiu segura, mas o fato de Vanessa, que era o apoio, o acolhimento, apego o dela, apego, né? disse, não, vá, pode entrar, eu estou aqui. Se você não quiser ficar, tudo bem. Então eu achei isso tão legal, porque a menina demonstrou depois uma autonomia de dizer, não, eu quero ficar. Porque ela não se sentiu mais o quê? Ameaçada. Uma autonomia de quem sabe que pode ir e vir. Isso, De que tem um porto seguro. exatamente. De que tem um porto seguro. Eu gosto muito de uma frase, eu digo muito a pais de adolescentes. Eu digo, o navio fica mais seguro no porto, mas ele não foi feito para estar ali. Mas o navio precisa saber que ele tem o porto para ele ir e para ele Isso. voltar, para ele ir, para ele voltar. Seguros são as pessoas que sabem que Exatamente. tem esse porto para ir e vir, né? E aí, quando você fala, né, do seguro,
como segurança é tão importante se sentir seguro, né? Como a gente pode explorar ambientes, como a gente pode se desenvolver e crescer. Isso é no ambiente familiar, é no ambiente escolar, é no ambiente laboral, né? Quando você está num trabalho onde você, numa empresa que tem como cultura a segurança, as pessoas têm uma produtividade maior. Perfeito. Eu me lembrei de uma música, Luciana. Eu não vou cantar, porque senão nós vamos ser canceladas. Mas a música de Vanessa da Mata, que é Não Me Deixe Só, eu tenho medo de tudo, eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Não me deixe só. Que lindo. É linda essa música. E é sobre segurança. E é sobre você ter espaço para falar. Porque às vezes quando a gente está só, quando a gente está no silêncio, quando a gente está no isolamento, a gente vai criando um monte de fantasmas nas nossas vozes. É inclusive a preocupação da campanha do Setembro Amarelo. São oportunizar espaços de fala, porque quando a gente está só e a gente está em silêncio, a gente vai construindo esses fantasmas que nos dão medo, que nos assustam. E se a gente tem um espaço seguro, uma pessoa segura, né, um lugar seguro onde a gente possa compartilhar, ressignificar, trazer para fora, para depois devolver para dentro de uma outra forma, é muito aliviador. Quando a gente pode ser aceito na nossa vulnerabilidade. Estou triste, estou em sofrimento. E o outro, e compreender que faz parte do ser humano. Sim. Todas as emoções, elas fazem parte. Né? E estar triste não é fraqueza. Estar desesperançado não é fraqueza. Né? É justamente necessidade de acolhimento, necessidade de apoio. É o contrário. Então, assim, muitas vezes a gente não encontra um espaço de poder dizer: me sinto triste, sinto medo. Eu sinto medo. Sim. As pessoas dizem logo: não é para sentir. Não, eu não sinto porque eu quero. Eu estou dizendo que eu sinto medo. Né? Como eu posso aumentar minha segurança e diminuir meu medo? O que é que eu posso fazer por você? Para que você se sinta mais seguro. Quer que eu vá junto? Sim. Quer que eu esteja lá? Quer que eu espere o seu tempo, como você contou a história tão bacana, né? Eu vou estar aqui, porque ela entendeu que o medo daquela criança era natural. Era um ambiente novo, né? Então, a gente precisa poder ser compreendido nesse lugar de emoções desagradáveis. Porque não existe emoção ruim, mas existe emoção desagradável. O medo faz parte, a tristeza faz parte, né? A insegurança faz parte. E é uma emoção de todos os seres humanos. Em algum momento, por mais que aquelas pessoas possam parecer que sentem menos, mas em algum momento tem algo que nos dá medo. Para todos, né? A gente passa na vida por muitas travessias, né? Existem na vida as crises que são circunstanciais, que nos acontecem, mas existem na vida as crises que são parte do desenvolvimento humano. A criança que vira adolescente, o adolescente que vira um adulto, né? O adulto que vira um idoso. E tudo isso vai trazer para a gente crises que trazem medos, angústias, tristezas, perdas, inseguranças, sofrimento de um modo geral, né? Incertezas, né? Sim. E é no outro que a gente vai encontrando o apoio necessário para superar. São as relações que tem que proporcionar, né? Para que eu não me sinta só. Porque o problema não é o que eu sinto, é o sentir-se só. Sim. Viktor Frankl, ele traz uma frase maravilhosa, né? Dentro da experiência dele de campo de concentração, e a frase diz assim: olha para quem te vê e renova tuas forças. Olha para quem está ao teu redor e renova tuas forças, né? Mas, Luciana, a gente está muito indisponível para isso. A gente está muito indisponível, é cada um no seu corre, cada um dando conta de fazer alguma coisa, né? Você vê as famílias em casa, os pais estão correndo para um lado, os meninos estão correndo para o outro, e a gente acaba não tendo tempo nem de olhar para quem está dentro da nossa própria casa.
E quando todos estão no mesmo ambiente, estão todo mundo conectado. Então, E eles não então estão... ninguém está. Ninguém está. Conectado com outras pessoas, né? Isso. E com ninguém, com uma máquina. Isso. Verdade. Porque a verdadeira conexão não acontece no digital. Muitas vezes eu tenho, sei lá, milhões de seguidores e estou ali me sentindo sozinho, né? Verdade. Não tem ninguém para sair para jantar. Agora, também acho que, além disso, é importantíssimo, porque, inclusive, Richard Hanson, ele falava que nós temos 3 necessidades básicas. Segurança, satisfação e conexão. Segurança, Já falamos de 2, viu? Conexão, segurança. Exatamente. Então, na parte da conexão, a gente abordou bastante essa importância. Sim. Agora, eu acredito que nós, seres humanos, todos os seres humanos, sem exceção, nós temos recursos internos, né, que são próprios da nossa estrutura de personalidade. Porém, nós precisamos fortalecer esses recursos. É como se o externo aguasse as sementinhas. Que elas não vão brotar se elas não forem aguadas pelo externo. Então, esse externo vai aguando aquilo que eu tenho e aquilo que eu tenho vai florescendo. Mas se não for aguado, não cresce. É necessário. Agora, nem pode se colocar água demais, senão a plantinha morre. Né? E também é preciso deixar a planta crescer. Crescer. Então, às vezes, a gente precisa medir esse... Né? E não esperar, né? Eu quero até provocar nesse momento, não esperar só que o outro... Aí eu preciso que o outro me motive, eu preciso que o outro me incentive. Eu acho que é importante a gente, sim, manter essa conexão, fazer novas conexões, fortalecer as conexões presentes, mas a gente precisa entrar em contato. É aquela analogia da máscara, né, dentro do avião. Máscaras de oxigênio cairão na sua frente. Ponha primeiro em você, depois no outro. Então, é importante essa ideia de que eu preciso me reconhecer e depois, né, no segundo momento, extensiva ao outro. Eu acredito que, eu acho que até dentro desse contexto, esse autoconhecimento, né, esse encontro com você mesmo e essa força interior, para que você possa provocar as mudanças que você precisa. Eu acredito numa vida diferente, numa vida melhor. Agora, não acredito numa vida fácil. Não existe vida fácil. Não existe vida sem desafio, não existe vida sem cobrança, sem pressão. Hoje eu acordei me lembrando da frase do livro de Valois. Vida é combate, sucesso é dor. Que ódio. Bora, sextou. Vida é combate, sucesso é dor. Mas é a dificuldade, né, de você entender que é possível ter uma vida boa, mas dá trabalho. Dá trabalho. É aquela parte da música de Humberto Gessinger, né, quando ele fala que dos caminhos... Seria mais fácil fazer como todo mundo faz? Exatamente. Vou cantar de novo. Meu Deus, eu já passei cancelada. E também, se fosse fácil achar o caminho das pedras, tantas pedras no caminho não seria ruim. Então, assim, eu gosto muito nesse momento, eu acho que é importante a gente abordar também que o indivíduo, ele precisa, nesse contexto de mudança, ele só muda, a mudança ela não vem de fora. Fora a gente tem a goa, né? A goa cultiva, mas é preciso vir de dentro, né? É preciso fortalecer. E se você não consegue só, né? Se você não tem uma rede de apoio, contrate. Muito bem. Né? Porque muitas vezes a gente não tem. Você fala do eu, né? O autoconhecimento. E a gente tem começado falando de que na infância, se eu tenho um desamparo, se eu tenho um abandono, se eu tenho desconfiança, esse eu fica muito perdidinho. Tanto que, quando a vida começa assim, o que é que acontece aqui? Busca de aprovação, autossacrifício, subjugação. Relacionamento tóxico. Ou seja, eu não tenho um eu estou buscando sempre o outro. Eu estou buscando sempre o outro para me constituir nesse olhar do outro que faltou aqui nesse primeiro momento, né? Só que eu digo muito no consultório, quando a gente começa a ficar adulto, a gente começa a precisar entender que essa responsabilidade agora é minha.
Porque eu posso passar a vida toda chorando pelo leite derramado do que eu não tive na minha infância, da mãe que não foi suficiente, do pai que foi violento. Mas eu também posso começar a entender que, peraí, deixa eu começar a me cuidar. Se a vida inteira eu não tive um aniversário, eu hoje posso fazer o meu aniversário. Né? Posso fazer o meu aniversário, eu vou tomar posse do dia do meu aniversário. Porque eu, como adulto, eu já posso entender que eu vou fazer isso e eu vou cuidar da minha criança ferida. Eu vou fazer isso. É difícil fazer isso sozinho. Isso. Então, se você não consegue fazer isso só, contrate. Contrate psicólogo, contrate nutricionista, contrate personal, contrate pessoas que vão estar ali, fortalecendo a tua autoestima, fortalecendo o teu autoconhecimento, pegando na tua mão e dizendo assim, bora que a gente vai junto, né? É importante a gente começar Muito, a se muito. autocuidar, né? O autocuidado é para todo mundo tem direito. Muitas Sim. vezes a gente não aprendeu, né? E a gente vai ficando adulto e vai repetindo tipos de relações parecidas e as pessoas ao nosso redor também não sabem. Então, é por isso que ir para um profissional a gente não vai fazer a escolha como a gente faz das nossas relações, que a gente vai repetindo padrão e todo mundo vai vivendo parecido, né? E aí fica cego guiando cego, né? E aí o profissional, ele vai olhar e lhe trazer um novo olhar e não baseado na própria vida. E sim nos estudos E ajudar científicos. você a atender às suas necessidades não atendidas no decorrer da sua vida. Para que você consiga se curar e fortalecer. E florescer, Aí né? é mudança, né? Mas veja o Isso. que a gente aprendeu sobre mudança. Hoje eu estou polemizando, né? A gente aprendeu que é mais fácil um pássaro na mão. É melhor um pássaro na mão do que dois voando, Sim. né? Time que se ganha não se muda, né? Ou então, seguro morreu de velho. Aí quem é que quer morrer novo? A pessoa quer morrer velho, então é melhor ficar seguro. Olha, seguro morreu de velho. Então, isso aí não só diz respeito... Quem estava lá? Quem garante Exatamente, quem garante. que ele não morreu logo? Exatamente. Sim. Mas a gente aprendeu no contexto de uma vida social, que muitas vezes foi cercada por experiências hostis ou experiências muito repressoras. E a gente não está aqui culpando os pais. Eu também não sou adepta dessa história de culpa dos pais, não. Cada um faz o que A gente pode, né? culpa a cultura. É Né? Uma cultura que também levaram eles a se equivocarem. Como diz Foi todo mundo aprendendo. Com É certeza. transgeracional, né? Né? A Não gente vem importa o que aprendendo. a vida fez com você, né? Importa o que você faz com o que a vida fez com você. Essa frase é clássica. Sim, sim. Então, assim, Também de Viktor Frankl, né? não, essa é de... ele é francês, é o marido de Simone de Beauvoir. Jean... Agora esqueci, sinceramente. Vamos ficar devendo essa referência. Não, mas gente, eu cito essa frase o tempo todo. Não importa o que a vida fez com você, importa o que você faz com o que a vida fez com você. E agora eu me lembrei de Simone de Beauvoir, que é a companheira dele. Jean, francês, filósofo. Como é que você diz? Olhe para cima e... Olhe para cima e para a esquerda, mas até o final do podcast eu vou recordar. Né? Porque eu cito essa frase muito. E daí agora deu assim, tipo um branquinho. Mas enfim, o fato é que a gente precisa, nesse contexto de mudança, entender o que passou, né? Entender o que passou, mas entender que a gente pode fazer um esforço para sair da zona que eu chamo de zona de desconforto. Uhum. Né? Não é zona de conforto. Está desconfortável, mas isso é familiar, é o que eu conheço. Exatamente. Né? É uma verdadeira zona de desconforto. Aceitar o desconforto como natural. Sim, sim. Se eu estou sentindo, é porque é necessário fazer alguma mudança. Verdade. Eu gosto muito da simples frase que diz: até a merda pode ser um lugar quentinho. Cuidado com sua zona de conforto, né? Questionar essas verdades, né, que a Sim, gente sim. recebeu é necessário. E veja, quando você traz essas... Você trouxe
É mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Aí são provérbios, Os né? provérbios, Populares. né? A gente teve uma grande mudança no mundo nesses últimos 13, 14 anos, né? Com a questão tecnológica. Nos últimos 12, eu digo 12 porque a Isabela tem 12 anos e eu estava grávida dela quando chegou o WhatsApp, que revolucionou a nossa vida, né? Então, muito do que acontecia há alguns anos atrás, que cabia para alguns anos atrás, não cabe mais para hoje. Não tem sentido, né? Não, e aí a gente escuta dizer, mas na minha casa toda a vida foi assim, mas a minha família sempre fez assim, mas isso sempre funcionou desse jeito. Mas a gente está num mundo extremamente mudado. E Achei, principalmente... viu, gente? Só cortando. Jean-Paul Sartre. Olha, Gente, sim. Sartre, ninguém pode esquecer Sartre. Aí eu lembrei de Simone de Beauvoir, né? Que era a esposa dele. Sim, Muito Luciano bem. disse. e assim, o mais importante... Qual foi a última frase mesmo? Porque eu fiquei em Sartre. Ah, Eu me perdi. Foi o provérbio da popular, né? mudança, né? Que o mundo mudou muito. Sim, mas a gente diz assim, como você falou, eu sempre fazia assim, de geração em geração. Mas a gente conhece novas formas melhores. Sim. E a gente atualiza até o WhatsApp, o celular. Sim. A gente tem novas funcionalidades pelo conhecimento. Nós conhecemos agora muito melhor as necessidades, Uhum. né? E a gente pode atender ao outro de uma forma mais assertiva, né? Se antes dava certo com um pouco, imagine agora, né? Muita gente diz assim, mas sempre deu certo na minha família. Imagine agora com conhecimento preciso, Uhum. né? Se um atleta antes, com os recursos que tinha, já dava aquela produtividade, agora com os recursos de conhecimento que se tem, a produtividade aumenta ainda mais. Então, isso é para tudo, né? Nós agora conhecemos muito mais as necessidades. E podemos, sim, trazer um conforto maior. E acho que também conhecemos mais as consequências, Também. né? Porque diante da maneira como se criava, da maneira como se trabalhava, né? Então a gente tinha uma vida onde muitas vezes você trabalhava, mas não se dava direito a um lazer, não se dava direito a fazer uma atividade física no Sim. seu dia a dia, porque eu tô lá sem tempo, tô só dando conta das funções. A gente também hoje conhece as consequências de certas coisas, os danos, os adoecimentos, Sim, né? sim. Os males que isso nos Mas causa. será que estamos dispostos a quebrar as estruturas? É difícil. Mas precisamos, Isso. né? A gente precisa fazer essa mudança mesmo, porque tem pessoas desistindo, Verdade. né? Então, a gente precisa fazer as mudanças necessárias, baseado como agora a gente está vendo, como você falou do esporte, né? A minha mãe não pensava em academia. Uhum. Uhum. Hoje a gente sabe, se eu quero envelhecer com saúde, com Aumentar meus dias qualidade, de longevidade E saudável, né? não é só envelhecer, eu não quero só ter uma longevidade, eu quero ter uma longevidade com qualidade, com saúde. É possível? Se descobriu que sim, hábito alimentar, exercício, aí eu já faço a mudança, porque Sim, agora eu me responsabilizo para ter uma vida. Se eu sei que hoje, porque antes não se sabia as necessidades emocionais de uma criança. Então, assim, a gente tem há muitos anos um conhecimento físico. Então, é comum a gente ir ao pediatra desde cedo, bebezinho desde cedo, fazer um pré-natal, para as necessidades físicas. O que uma criança precisa se alimentar para que ela tenha um desenvolvimento físico legal. Mas hoje a gente também conhece, para que ela tenha um desenvolvimento saudável emocionalmente, o que é necessário. Então, a gente tem que buscar também, porque dá sim para a gente prevenir adoecimento. Antes a gente pensava que as causas eram biológicas. E a gente sabe que
pode sim, assim como eu posso ter uma intolerância à lactose, mas eu tenho uma alimentação livre de lactose, então não tenho desconforto, porque eu posso fazer mudança no ambiente que interfere no meu biológico, do mesmo jeito, mesmo eu tendo ali na hereditariedade, uma sensibilidade maior, uma vulnerabilidade, com um ambiente favorável, eu posso trazer saúde. Sim, Então, sim. assim, como a saúde e a doença é algo multifatorial, se eu mexo em um fator, eu já altero o resultado, né? Então, conhecer essas necessidades emocionais é atender a cada fase da vida preventivamente. E por isso que a gente está aqui, né? Porque a gente Sim. precisa atender um maior número de pessoas. Porque no consultório é pouquinho, Sim. mas já faz diferença. Porque aquela pessoa que vai ao consultório, uma só da família, ela já faz a mudança na família toda. Um só. Sim. E um só que modifique aquele seio familiar já o entorno, né? Verdade. Então a gente consegue propagar a saúde. É com como uma pedrinha que joga na água que vai reverberando, né? Sim, sim. É. Sim. E aí a gente precisa, sim, desse local de dizer, pessoal, a gente não sabe sobre o ser humano. A gente precisa aprender as necessidades. Quando você vai criar um animalzinho, você vai ver um cachorro, cada um tem sua raça. Aí você fala, qual a necessidade dessa raça? Qual a necessidade dessa outra? É diferente. E a gente busca para dar uma qualidade de vida. A gente não vai pegar todas as raças e dar atender da mesma forma, porque o que vai atender a um pode prejudicar o outro. O ser humano também é assim. Não é uma receita de bolo. Meu filho diz assim, mãe, comigo você era muito mais firme, né? Com Isabela, você é muito mais meiga, mais ponderada. Eu digo, Bruno, Isabela é tão diferente de você e tão sensível que se eu for firme com ela, como eu fui com você, eu quebro essa menina no meio, né? Então, assim, vocês têm necessidades diferentes, vocês têm jeitos de ser diferente. Eu gosto muito, e até digo aos pais no consultório, se a gente pudesse ver os filhos como a gente vê os animais. Eu não vou pedir a um peixe que corra na selva. Eu não vou pedir a um leão que haja como um gatinho. Porque cada um tem sua natureza, seu propósito e seu sentido. Mas muitas vezes a gente quer enquadrar nas nossas expectativas, naquilo que a gente espera, sem enxergar quem é aquela pessoa, o que é que aquela pessoa precisa. Porque muitas vezes é uma batalha de necessidades. O que aquela pessoa precisa bate nos meus preconceitos. Bate de frente com as minhas crenças limitantes, né? Bate de frente com vergonhas que eu venho carregando aí de outros tempos. Então, não vou deixar ser quem é, né? E essa parte da vergonha é tão interessante que a gente, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente tem uma cultura de extroversão. Mas nasce uma criança introvertida e ela é mais na dela, aí há uma pressão social. Deixe ser menino do mato, fale com o outro. Matuto. Matuto, né? E começa a fazer uma pressão. A criança que só tem um temperamento mais introvertido começa a achar que é defeituosa, porque ela não é igual. Sim. Né? E ela começa a sentir vergonha. E não, ela era assim, é uma criança como as outras, ela só é mais introvertida e merecia respeito pelo temperamento e não ser exposta. Verdade. Cobrada com cobrada. algo que ela não consegue dar, né? Mas Porque a cultura, existe uma né? diferença até de você estimular e trazer segurança para certos movimentos do que você pressionar, cobrar, né? Isso. E o cobrar geralmente não é muito gentil, né? Não, É tipo um bullying, né? isso. É uma repressão, né? É uma Muitas repressão. vezes é você colocar a cordinha na perninha do elefante. Sim. Né? Ele vai ficar preso, porque ele é pequenininho, mesmo sendo um elefante, e ele vai se acomodar, mas lá na frente, essa passividade, né, vai se transformar num problema. Porque ele não vai poder ser o que ele é. Tem um livro muito bom nessa temática, O Poder dos Quietos. O Poder dos Quietos. Onde está a sabedoria, né? Quais são as qualidades, onde você realmente
perceber a força das pessoas que são mais quietas, porque a gente vive numa sociedade que valoriza muito o extrovertido, o falante, né, o desinibido, mas aquele que é quieto muitas vezes vai se perdendo e tem espaços muito poderosos para a sabedoria deles. Sim, sem dúvida. Sim, né? E aí, do mesmo jeito, assim, alguém pressionar para o extrovertido se calar ou ficar longe da socialização é trazer sofrimento, Sim. né? Então, o ideal é a gente respeitar. Aí vem as crenças, né? Eu atendo uma paciente que está terminando psicologia. E ela diz assim, eu adoro a clínica, né? Eu adoro, Thais, mas eu não vou conseguir ser uma boa psicóloga porque eu não vou saber fazer palestras. Eu sou muito tímida. E eu disse, quem foi que te disse que para ser uma boa psicóloga tu tem que fazer palestras, né? Não, mas eu vejo aí as pessoas falando, as pessoas palestrando, indo nas empresas. Você mesmo vai, né? Mas não precisa fazer isso. Para você ser um bom profissional, você não precisa fazer essa atividade dentro da psicologia, né? Mas a crença que vai sendo criado que eu preciso ser igual a todo mundo. Que eu preciso ser igual ao que muita gente faz. Existem formas diferentes de você alcançar um grande sucesso dentro do seu trabalho sem você precisar abrir um Instagram, estar na televisão fazendo entrevista ou numa empresa fazendo uma palestra, né? O problema é que a gente quer atender, muitas vezes, a expectativa do outro, né? Sim. E o outro quer... E acha que aquele modelo é uma receita de Isso. bolo para todo mundo, E né? o outro também quer isso. O outro também quer que você corresponda à expectativa dele. Sim. Então, vira assim, tipo um ciclo vicioso. Agora, como a gente está no final da temporada aqui, a felicidade como antídoto para o sofrimento da mudança. Por que a felicidade é um antídoto? No final da temporada mesmo, Luciana, você pegou um episódio muito importante, Muito. né? Você pegou um episódio final do Felizmente neste modelo que nós estamos atuando hoje. Isso. Nós estamos encerrando hoje este modelo dos nossos podcasts E do vai Felizmente. vir aí um Criando uma Felizmente roupagem diferente, renovado. mas esse é um fechamento, né? Olha que E como nós estamos, hein? Eu estou com medo da mudança. E por falar em mudança, a gente começou esse projeto, felizmente, em 2020, né? Sim. Com o advento da pandemia, para levar o nosso público de forma bem singela através das lives do Instagram. Quando acabava a live de Bruno e Marrone, todo Começava a mundo nossa. voltava a se preocupar, a ficar ansioso, a ficar tenso. Não, bora agora Isso. entrar com a live de psicologia para a gente cuidar dessas emoções tão Exatamente. sofridas aí por conta desse movimento pandêmico, Aí né? depois veio o amadurecimento, 2021, e 2022 a gente colocou o nome, felizmente, Psicologia. E estamos nesse processo de transformação contínua. E aí abrimos o nosso canal no YouTube, estamos aí trabalhando continuamente, o Felizmente não parou desde 2020. Né? Assim, a gente está aprendendo. Na verdade, eu e Thaís, nós estamos aprendendo. Porque nós não somos desse universo. Eu adoro como a nossa estrategista de marketing, ela nos chama. Sabe como é, Luciana? Alices. Perdidas no País das Maravilhas. Pois é, mas assim, inclusive a gente ousou contratar uma consultora de marketing. Né? A gente tem uma pessoa que é um profissional dessa área de design, Isaac, né, que trabalha para grandes empresas e que faz um trabalho maravilhoso. Então a gente não... E outras pessoas Se associando, só que gente se boa, agregaram né? a nós para então... O Felizmente começou com a live. Então, assim, eu acho que nesse capítulo Mudança, a gente tem enfrentado essa mudança, né, de sair do consultório para levar para um público maior conceitos como esses que você trouxe hoje. Importantes sobre o cuidado, sobre o olhar, sobre a conexão e muito mais nós queremos trazer. E eu sempre mudo com muita... Eu não diria resistência. Não é aquela resistência do tipo, não vou mudar. Mas eu vou com medo de tudo. E você? Eu vou com insegurança e tudo, Você porque a gosta- mudança para mim representa... Vai experimentar, Avanço. mas não é um lugar, oba, vou experimentar. Será? Vamos botar o pezinho na água devagarzinho, né? Me dá um medinho. Mas o mais importante é você falar isso, né, assumir, porque a mudança de fato,
o novo dá um medinho. Você tem resistência à mudança, Luciana? Com certeza, né? Mas quando essa mudança, ela tem um propósito, como vocês falaram, no propósito de vocês, né? Com esse passo de melhoria, vocês contrataram uma profissional também porque vocês querem trazer qualidade, vocês querem fornecer um trabalho que seja, atenda às necessidades e também tenha qualidade. Então, quando a gente tem um propósito, né? A gente tem o esforço, é um desafio, mas é uma superação, né? Eu até mudaria esse do Alice, né? Porque a Alice, ela não sabe para onde ir, tem um certo tempo, mas vocês não, vocês vêm com um propósito bonito de, vamos dizer, popularizar conhecimento de qualidade, né? Trazer para a população uma direção, uma orientação, que é o que nós precisamos também, né? Uma das nossas necessidades é orientação. E como a gente está numa época onde todo mundo fala sobre tudo, ter pessoas que se dedicam ao conhecimento científico e trazer com responsabilidade, conhecimento, ali a gente pode ter um local de orientação. Seguro, né, Luciana? E seguro. Eu vejo na internet e hoje é um lugar onde eu costumo dizer que as pessoas vendem mapas para montanhas que nunca escalaram, né? E a gente tem aqui esse compromisso com um conhecimento bem fundamentado, com pessoas bem preparadas, porque é muito oba-oba e pouco fundamento, né? Então, a gente tem muito essa preocupação de que a gente acredita que conhecimento é poder, mas conhecimento bem fundamentado, aí é que é poderoso mesmo. E quando se trata do ser humano e da saúde emocional, ter essa ética, esse cuidado, esse olhar, como você disse, citou vários filósofos estudiosos, né? E aí é um olhar que não está ouvindo de qualquer fonte, está ouvindo de uma fonte segura. Exatamente. Né? E veja bem, né, como que a felicidade nos ajuda com isso. A gente fala de segurança, a gente fala de conexão, né? A gente fala de preparação. E isso tudo é felicidade. Felicidade é segurança, é conexão, é preparação. A felicidade são aqueles pilares, né? Emocionais, relacionais, espirituais, intelectuais, emocionais e físicos, né? Que nos ajudam a fazer as travessias. Sem dúvidas. Porque o sofrimento muitas vezes é inevitável. A mudança, muitas vezes, ela é inevitável, como eu falei das mudanças do próprio desenvolvimento humano. O sofrimento também é inevitável diante das mudanças. A gente teme, a gente desestabiliza, tanto que, por exemplo, a adolescência é uma época de muita desorganização das famílias, daqueles jovens, dos irmãos que estão no entorno, porque é uma fase de muita mudança, né? E a mudança, ela dá uma desorganizada. E a felicidade, com esses 5 pilares, são âncoras para que a gente não se perca diante das dores da mudança. E a gente consiga ficar nesse pulsar do sofrer e acreditar, do doer e ter onde se acolher, né? Aconchegar, do sofrer e ter onde se amparar. Porque o bom e o fundamental é que a gente vive essa pulsação. Nós não somos frágeis. Nós somos fortes. E nós temos capacidade de lidar com sofrimentos, capacidade de lidar com estresses, capacidade de lidar com angústias, com medos. A gente não tem capacidade de morar nesse lugar permanentemente. A gente precisa ficar nessa pulsação, né? Tá doendo e agora tô acolhido. Tá doendo e agora tô cuidado. Tá doendo e agora tô, né, recebendo uma dose de esperança. Esse pulsar é vida. Mas se eu me prendo num único lugar, isso é a morte. É a morte do sofrimento tomando conta da vida da gente. E eu acredito que a felicidade, ele traz essas âncoras para que a gente passe por esses desafios sem afundar. Perfeito, Thaís. Obrigada, né, por esse momento. Fechamos. Obrigada, Luciana. Faça
a sua despedida, né, desse momento com o nosso público? Foi maravilhoso, né? Foi uma superação também estar aqui, porque eu não sou das redes sociais, de me expor assim. Não era. Mas foi muito bom. Vocês, assim, me passaram a segurança que eu precisava, né? Esse momento foi muito rico, né? Aprendi bastante, toda essa troca, né? Conexão é sempre importante. Vocês me ofertaram esse local aqui, esse ambiente emocional muito gostoso. E eu quero agradecer mesmo essa oportunidade que vocês Que me bom. proporcionaram. E nós queremos agradecer você ter vindo, né, a sua ousadia, a sua coragem, você ter nos oferecido conteúdos tão ricos. E uma palavra que eu quero definir esse momento com você é sensibilidade, né? De uma maneira sensível, de uma maneira carinhosa. Porque cada convidado tem uma característica que é única, né? Isso. Eu sempre termino com uma frase. Hoje essa frase é bem curtinha. É da Ida Fieldman. Ela diz assim: enquanto você estiver vivo, vai ter louça. Eu acho ótima essa frase. Ou seja, enquanto você estiver vivo, vai ter BO. Vai ter BO. Agora tem que fortalecer a resistência, né, psicológica, a resiliência, As conexões. a imunidade psicológica também, para você poder levanta, sacode a poeira e dar a volta por cima. Porque nós temos todos um potencial humano, né, que nos dá essa capacidade de poder. Agora, às vezes a gente permite que a desorganização daqui faça a gente parar. Então, você tem que parar. Eu sempre faço isso, gente. Paro sempre. Tem uma rotina, mas quando vem uma bomba, né, aí eu paro. Peraí, deixa eu ver como é que eu vou desarmar essa bomba. Aí eu dou uma paradinha até eu pensar, começar a pensar, usar, né, o córtex pré-frontal. Aí eu vou atrás dos recursos. Às vezes dá certo, às vezes não. Né? Às vezes funciona, às vezes não. Mas enquanto isso a gente vai vivendo. Movimentando, né? Exatamente. A cura está no movimento. Então, assim, a superação está no movimento, né? Quando a gente fala de luto, a gente vê muito aquela frase: o tempo cura tudo, né? Não, o tempo e aquilo que você vai fazendo com o tempo, seus movimentos, exatamente. ele também vai ser a grande diferença para Nós temos um cura. slogan, esse não vai mudar. Esse não vai não, né? E eu gostaria de convidar você, Luciana, a brindar conosco, um brinde com Sextou. água, que é a bebida mais saudável do mundo. Sextou com felizmente água. É possível Contemplar o esse sol. é o slogan. Vamos com a gente? Felizmente é possível contemplar o sol. Querida, e nós queremos lhe presentear com um livro, porque aqui nós acreditamos que conhecimento bem fundamentado é poderoso. Para você aí muito obrigada. Crescer ainda mais nos seus conhecimentos. Luciana, muito obrigada. Né? Faço das palavras de doutora Mônica as minhas. Sensibilidade, né? Acolhimento. A gente se sente assim, surfando com tranquilidade na sua voz. Na sua leveza. A gente fez uma formação agora recentemente com Vanessa Leteri e com Ana Rison. E elas estavam dizendo assim, a Vanessa trouxe, achei muito bacana, que às vezes a gente tem muito cuidado com as nossas técnicas, com as nossas, né, que recursos a gente vai usar no consultório. E Vanessa disse assim, que a sua presença já seja uma intervenção, que a sua voz seja uma intervenção, que os seus gestos sejam intervenção. Então, a tua voz é intervenção, a tua presença é intervenção, né? Gratidão por estar aqui encerrando este momento. Ai, meu Deus! Exatamente. Muito obrigada. Mas coisas boas virão. Gente, continue curtindo, compartilhando, comentando. Na expectativa dessa mudança. Isso, nós precisamos do seu engajamento. Você é a essência do Felizmente Psicologia. E eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir essa voz doce de Luciana, Olha, precisa Luciana, ouvir essas orientações e para entender que é possível mudar, né? Que é possível se recuperar, se resgatar, se reconectar. Tenho certeza que muita gente precisa dessas palavras para transformar suas vidas. Então, joga para frente aí, faz com que esse episódio chegue na mão de quem está precisando. Gratidão. Obrigada, Thaís. muito, sempre maravilhoso. Você é uma luz.
Obrigada, Luciana. Obrigada. Somos, né, Obrigada. juntas somos muito mais fortes. Um cheiro, queridos, e até o próximo episódio com mudança. Como será, hein? Tan, 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 tan. Aguardem. Beijo no coração.